Chegou finalmente, atrasada, mas eu tardo, mas não falho. Mas a entrevista era importante, Boa noite. Você que é importante, Fernando Nakagawa, bem-vindo à Hora H, ao seu espaço, fechamento de mercado é seu. Meu caro, nós tratamos agora há pouco com o nosso Américo Martins, que fez uma análise sobre essa decisão surpreendente do Emirados Árabes Unidos de se retirar da OPEP e da chamada OPEP+, que é um cartel adicionado, com preocupação ali na cadeia produtiva. Como é que isso bateu no mercado, os analistas e especialistas que você ouviu? Há uma expectativa de que haja um impacto para baixo nos preços, mas só no longo prazo, no médio e longo prazo. No curto prazo, não necessariamente, ao contrário. Hoje o petróleo subiu por outras questões, de olho na guerra e na aparente situação ali de impasse. Os americanos não conseguem avançar na tentativa de conversar com os iranianos. O fato é que esta decisão anunciada hoje cedo pega muita gente de surpresa, ao mesmo tempo em que reafirma e consolida, Thaís, a percepção de muita gente de que a OPEP, como sendo o maior cartel da economia mundial, não apita mais como apitava antigamente. Ou seja, é um cartel? Mas o poder deles já foi muito maior. A gente separou grandes números desta decisão e dos Emirados Árabes, começando pelo tamanho do país em termos de petróleo. Eles produzem 4.600.000 barris diários de petróleo, equivale a 13%, quase 14% de tudo que a OPEP produz e 4,3% do mundo. É um cara importante. Sim, a gente aqui no Brasil estamos indo bem pra caramba, 3 milhões, né? Quase 4, 3,7, 3,8, quase 4. Então, a gente já está chegando do tamanho dos Emirados Árabes. Só para a gente ter uma ideia, é o país de Dubai. Então, a gente já está ficando grandão em termos de petróleo. Aí, na próxima tela, a gente tem quem faz parte ainda deste clube. São países curiosos aqui, Thaís, porque não tem nenhuma democracia efetivamente aqui. Arábia Saudita, Argélia, Congo, Gabão, Guiné Equatorial, fala espanhol, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria e Venezuela. Estes são os países que continuam no grupo, fundado lá em 1960 para combinar preço, combinar produção. Tem a OPEP+, que é um grupo ampliado. Tem o Cazaquistão, México, Omã e o mais importante deles, a Rússia. E o Brasil, no ano passado, de um jeito bastante esquisito, anunciou que passaria a ser observador. Ele só olha, não toma as decisões que a OPEP+ toma, mas está observando ali. Isso foi encarado com certa estranheza por aí. Além disso, tem países que já saíram do grupo, Thaís. Então, além dos Emirados Árabes que anunciaram hoje sua saída, para sexta-feira ser efetivada, Angola, Catar, Equador e Indonésia. Aí na próxima tela a gente tem a produção de petróleo da OPEP e dos demais países. A produção da OPEP é a parte vermelhinha aqui, desde 1980. E a parte verde é o que é produzido fora da OPEP. E olha que interessante, a OPEP até cresce um pouquinho, assim, bem marginalmente, mas o verde cresce muito mais. Isso quer dizer que lá atrás, na década de 70, a OPEP chegou a responder por 50% da produção mundial. Hoje é pouco mais de 30%, porque outros países, como por exemplo os Estados Unidos com o gás de xisto, o Brasil com o pré-sal, a Noruega ou até mesmo a Guiana, agora mais recentemente, todas frentes importantes de produção de petróleo e que não fazem parte da OPEP. É aí que o mundo cresceu mais e é por isso que hoje a OPEP apita bem menos do que no passado. Claro, 30%, gente, ainda é relevante. Sim. É capaz de fazer preço. Quando a OPEP anuncia, vou produzir mais ou menos, você tem algum impacto no fornecimento. Mas não apita mais como apitavam, por exemplo, na década de 70, que provocaram choque de petróleo. Pararam o mundo. Pararam o mundo, né, com a decisão deles. Agora, Naka, isso tudo tem reflexo. Eu acabei de trazer aqui os dados do IPCA 15. Os combustíveis já chegando com força, alimentos também chegando com força. Hoje teve a primeira reunião do Comitê de Política Monetária, amanhã tem a reunião decisiva para a taxa de juros e a minha percepção, que eu escuto do mercado, é que o Banco Central vai continuar em modo cautela. Sim, exatamente, é a mesma coisa que eu tenho ouvido. Tem muita gente até dizendo que vai ter um Ctrl-C, Ctrl-V amanhã na comunicação do Banco Central, repetindo o comunicado de 45 dias atrás, quando a gente tinha muita dúvida sobre a guerra, os impactos dela, e continuamos absolutamente na mesma, se não até piorou, porque quanto mais alto o preço do petróleo permanecer
permanecer por mais dias, pior é o impacto na inflação. Os números de hoje, Thaís, mostraram dois movimentos interessantes. O primeiro é, os serviços que estavam subindo bastante, preocupando o Banco Central, eles parecem mais bem comportados. Mostrar uma acomodação, exatamente, né? Começaram a lhe trazer notícias positivas. Por outro lado, os combustíveis subiram muito, muito mesmo, e você começa a ver aqui e acolá alguns preços que começam a subir, talvez influenciados pelos combustíveis. Então, alimentos, por exemplo, que geralmente sobem em abril por causa da entre-safra, mudança de clima, talvez continuem subindo um pouco por causa dos combustíveis. Alguns itens industriais também começam a mostrar pressão. Isso faz com que seja muito claro a aposta do mercado. Vai ter um corte de 0,25 amanhã e o Banco Central vai repetir o discurso de que tem muita cautela. E aí, só para terminar, amanhã, quarta-feira, nos Estados Unidos também tem super quarta, né? Super quarta lá e cá. E talvez seja provavelmente a última reunião de Jerome Powell à frente do Federal Reserve. Ele está saindo. Sim, o mandato dele acaba 28 de maio, né? Parecia tão mais distante, parecia tão, assim, sabe, era uma coisa, um problema que o mundo ia ter que enfrentar lá na frente, perto do Natal, 28 de maio, perto do Natal. Estava parecendo isso. Não, quem sabe Papai Noel dava um jeito, né? E mantinha estabilidade, coerência, racionalidade, independência do Banco Central dos Estados Unidos. Isso tudo está à prova agora. Rapidamente, Naka, nosso mercado. Fechou em compasso de espera. Vamos aos números. O dólar fechou no 0 a 0 hoje, R$ 4,98. Mais cedo chegou a bater 5,1, 5,2. O que aconteceu? Por causa dessa tensão com a guerra. Tem uma sensação de que estamos diante de um impasse lá, isso é muito ruim. E a Bolsa caiu 0,5%, foi um dia meio modorrento, mas não com todas as ações. Na próxima tela a gente tem dois destaques do dia de hoje. Gerdau, que divulgou o resultado hoje, veio muito bom, subiu mais de 4%. Por outro lado, o Açaí, resultado ruim, abaixo do esperado, caiu quase 6%, culpa dos juros, das dívidas e das bets, segundo o CEO do Açaí.